Fundação Logosófica, em prol da superação humana. Olá! A pedagogia logosófica procura ensinar às crianças e aos adolescentes não só o conteúdo curricular, mas valores que eles podem levar por toda a vida. Hoje nós recebemos a professora Alessandra Bento, que vai contar como tem sido a experiência de aplicar a pedagogia logosófica com os alunos. Bem-vinda, Alessandra. Obrigada. Alessandra, você dá aula no Colégio Logosófico já há 3 anos. Como tem sido essa sua história com a pedagogia logosófica? Olha, como você mesmo já falou, eu trabalho aqui há 3 anos, mas eu já dou aula há 10 anos. E eu costumo dizer que a minha trajetória aqui na escola é muito de peito aberto, assim. A primeira citação, assim, do Pecote que eu tive contato foi dar às gerações futuras um futuro melhor, um mundo melhor. E aí eu fiquei pensando, é mais uma escola que eu venho trabalhar, que é cheia de teoria em todos os lugares, mas que na hora da aplicação fica faltando um pouco porque está realmente focada em outra coisa, está focada na prova, no conteúdo, não quer saber realmente se o aluno está passando por algum problema, se, né, enfim, não está olhando o ser humano, né, o aluno como realmente um ser humano. E aí eu fiz a entrevista e eu falei, olha, eu acho que eu achei o meu lugar, porque eu acho que faltava, assim, um pouco em mim, né, uma parte teórica que a pedagogia logosófica me oferece. E aí é muito interessante porque logo na minha primeira reunião aqui, eu ouvi a diretora falando assim, olha, essa aqui é uma escola de 360 graus, ou seja, não adianta você chegar aqui e falar, olha, vamos ser éticos, e você não ter ética, e você não demonstrar isso. Então, assim, é muito interessante porque aqui a gente tem uma educação continuada, assim, o Colégio Logosófico investe muito nessa parte para o professor, a gente tem reuniões semanais que nos ajudam, assim, muito a como conduzir mesmo a pedagogia logosófica na escola. Então, isso é muito importante porque isso nos dá uma segurança muito grande. Então, assim, isso realmente é o que me ajuda mais aqui, assim. E aí, então essa aplicação da pedagogia logosófica com os alunos também tem te ajudado a se conhecer melhor, a conhecer você mesma. Com certeza. Um dos livros que a gente teve acesso, né, nessas reuniões foi o conhecimento de si mesmo, né? E isso foi muito interessante porque quando eu passei a me olhar e a me enxergar, eu pensei assim, bom, por que então eu não sou tão tolerante assim com um aluno que chega mais tarde, que chega atrasado, porque ficou preso no trânsito? Bom, se eu tenho direito a isso, se isso acontece comigo, por que ele não? A gente tem muito, às vezes assim, a gente olha o aluno como aquele que não pode errar, que não pode acontecer nada com ele porque ele só estuda. Mas assim, é uma questão muito a se olhar mesmo, porque você fala assim, bom, não é assim, eu não me atraso, às vezes eu não tô com dor de cabeça, às vezes eu não tô tão disposta a dar uma aula tão diferente. Então, assim, por que exatamente que o meu aluno também não pode estar assim? Então, quando eu passei a me enxergar melhor e ver que eu tenho deficiências e tenho problemas que quero superar, eu passei a enxergar esse aluno dessa maneira também. E aí isso me ajudou, assim, muito, porque eles começaram a ver que eu tenho esse olhar diferente para eles, e aí, com certeza, eles começaram a me valorizar mais como professora, como educadora, eles começaram a dar mais valor ao que eu estava ensinando, e isso, para mim, é impagável, porque eu sinto que esse vínculo que a gente tem, assim, já tiveram turmas que se formaram, e assim, esse vínculo que a gente tem é realmente eterno, porque eles olham para trás e eles falam, os professores do Colégio Logosófico realmente têm esse olhar diferente para a gente. E para mim isso é o melhor presente, a melhor recompensa que eu tenho como professora. Você trouxe alguns pontos que são importantes dentro da pedagogia logosófica, né? A tolerância, a paciência, o olhar para si mesmo, o afeto. Como tem sido essa aplicação desses valores, desses aspectos com os alunos dentro de sala de aula? Bom, como você falou no início,
todo o nosso planejamento é baseado numa coisa maior. Então, assim, a gente não estuda, por exemplo, o Simple Present para ele saber que ele tem que usar o presente dessa forma quando for falar de rotina, por exemplo. O aluno, a gente passa a olhar o nosso planejamento de uma forma que ele enxergue aquilo para além da vida. Ou seja, a gente trata a escola como a própria vida. Ou seja, tudo que eu quero aqui para ele é o que eu quero para ele quando ele sair daqui. Então, a gente trabalha ética, a gente trabalha gratidão, tudo dentro do nosso conteúdo. Como que eu posso oferecer isso justamente às gerações futuras a partir da minha aula? Então, todos os nossos trabalhos, toda a parte formativa do colégio é justamente para isso, para formar seres mais conscientes do seu papel, sabe? Na vida do outro, na sua própria vida, para sua evolução, sabe? Eles entendem que sim, é um trabalho de formiguinha, realmente, sabe? Você pensa, o outro faz diferente, o outro tá roubando. Então, né, você quer se aliviar daquilo. E é justamente ao contrário, a gente faz ele se olhar, né, esse olhar para si mesmo, justamente para ele evoluir, para ele saber que o trabalho dele faz diferença, sabe? Que ele tratar o amigo bem, ele vai perpetuar esse sentimento, ele vai se perpetuar na vida do outro. E como que você se perpetua na vida do outro? Que seja de uma forma boa, que seja de uma forma leve. Então, assim, a gente trata isso diariamente, sabe? Não tem como um aluno chegar e, de repente, destratar o outro, xingar o outro. Isso acontece, eles são adolescentes. Mas, assim, a gente chama eles, por exemplo, uma coisa que não acontece em outras escolas. Quando algum aluno se descoloca, a gente chama ele para fora da sala, a gente reforça o positivo, sabe? A gente sabe que aquele aluno tem valor e a gente tenta entender por que naquele dia ele não está bem. Vai em busca da causa, né? Exatamente. E aí ele começa a perceber que realmente ele não é aquilo. Então, qual o pensamento que está levando ele a tratar o outro daquele jeito e a, de repente, se tratar daquele jeito? Então, assim, a gente busca um ambiente, assim, de muito respeito, de muito afeto, realmente, porque a gente sabe do valor do outro e do nosso valor também. Bom, e do que você está falando, de tudo que você tem aplicado dentro de sala de aula, eu penso que você já deve ter observado uma série de resultados. Você dá aula de inglês, dá aula para o 2º até o 9º ano. Uhum. Muitos alunos já passaram pela sala de aula. Com certeza. Quais os resultados que você observa? Alguma experiência interessante que você tenha vivido? Bom, há pouco tempo eu tive um aluno, assim que eu cheguei na sala de aula, entrei na sala de aula, e aí a gente começa um preparo mental falando para eles como que vai ser a aula, por que aquilo vai ser interessante, né? Como que é bom aprender aquilo, como que o conhecimento amplia a vida dele. E aí o aluno não estava querendo ter aula aquele dia, ele fechou o livro, falou que a aula era muito chata, que ele não queria de jeito nenhum. Se fosse em outro momento, eu mesmo já ia virar e falar, nossa, eu acordei super cedo, eu tô aqui disposta a querer ensinar e ele não tá querendo, então provavelmente eu ia mandar ele para fora de sala, eu ia pedir que ele fosse à coordenação ou beber uma água e não queria mais aquele aluno ali, porque é muito mais fácil a gente eliminar o problema do que a gente tentar resolver o problema. E aí eu abaixei do lado dele e perguntei, o que tá acontecendo? Você tá bem hoje? E aí eu dei um abraço nele. E aí eu senti que ele, né, me olhou e falou, nossa, por que ela deve estar falando assim comigo se eu estou tratando ela tão mal? E aí eu perguntei para ele, né, depois de perguntar se ele estava bem, eu falei, olha, vamos abrir o livro, olha aqui o que a gente vai aprender hoje. E aí voltei para o quadro, para nossa lousa, e comecei a explicar para a turma o que a gente ia fazer. Eles começaram a ouvir a música. E aí, quando eu olhei esse aluno, ele estava fazendo o exercício, estava fazendo... E ele pegou um caderno dele, que ele usa no curso de inglês, e falou, olha, professora, aqui está a tradução e aqui está o que é a palavra, e é a mesma coisa que a gente está estudando agora. Eu falei, nossa, eu não acredito que você está fazendo isso, que coisa maravilhosa. Olha que aluno perfeito. Olha, mostra para os seus amigos. Gente, olha, esse aluno aqui acabou de fazer isso. Olha que atitude legal, por que vocês não fazem isso também? É uma ótima maneira de reforçar o vocabulário, para vocês poderem saber, aprender quando vocês forem viajar.
E aí ele ficou tão feliz, ele começou a ajudar os amigos, e ele sentou e no final da aula, quando a aula acabou e eu estava saindo, ele veio correndo e me deu um abraço. E aí eu falei, nossa, eu fiz a diferença na vida desse aluno e ele fez diferença na minha vida hoje também. E isso acontece assim muito. Então, quando você passa a não reagir àquele pensamento que vem do aluno, porque ele está passando por alguma situação, e ele consegue enxergar isso também, é maravilhoso. É um universo riquíssimo, né? Com certeza. Alessandra, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E você quiser saber um pouco mais sobre a pedagogia logosófica e sobre a logosofia, visite o nosso site e acesse o nosso canal. Até a próxima! Obrigada. Ficou ótimo.